Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da CIA e autor do Sonar 21, uma ótima fonte de informações. Vou deixar um link para o Sonar 21 na descrição. Mais uma vez, obrigado, Larry, por voltar ao programa. Ei, rapaz, eu queria que tivéssemos outras coisas para conversar, como ótimos destinos de férias pelo mundo, ou sei lá, alguma culinária maravilhosa para preparar no domingo de Páscoa, algo assim. Mas, meu Deus, estamos no meio da loucura. Estávamos conversando antes de começar a gravação que talvez o Trump tenha perdido a cabeça. Quero dizer, eu costumo dizer que fui uma das pessoas que estavam empolgadas ou otimistas com a reeleição dele. Eu meio que comprei a ideia do ingresso da paz, acabar com a guerra na Ucrânia, acabar com as guerras sem fim. Quer dizer, ele estava trazendo a Tulsi Gabbard. E achei que isso era um bom motivo para ser otimista, já que a alternativa era basicamente mais Washington, mais guerra. Mas acho que não importa em quem você vote, exceto que no caso do Trump, parece ser só retórica. Sim, é bem preocupante. Ele acabou de fazer um anúncio dizendo que o Irã tem até terça-feira para fechar um acordo, e então isso é uma citação direta. Caso contrário, vou explodir tudo. Otherwise, quote, I am blowing up everything. I mean, it's... read the rest of it. Quer dizer, leia o resto também. A linguagem que ele usou foi simplesmente inacreditável. Deixe-me ver se consigo encontrar e citar exatamente. Ele disse, terça-feira será o dia das usinas e das pontes, tudo junto em um só no Irã. Não haverá nada igual. E então ele disse, abram o maldito estreito, seus desgraçados loucos, ou vocês vão viver no inferno. Apenas esperem. Louvado seja Alá, presidente Donald J. Trump. Quer dizer, pessoal, eu acordei com isso hoje de manhã e pensei, mas o que é isso? Isso é território insano. É a loucura do Rei George. This is crazy territory. This is madness of King George. Quer dizer, é como naquela cena. Havia um filme com George Clooney anos atrás, e eu esqueci o nome do ator que interpretava um advogado que representava uma jovem que havia sido prejudicada por uma empresa farmacêutica. No meio do depoimento, o advogado começa a tirar toda a roupa, gritando e delirando. Foi exatamente isso que Donald Trump acabou de fazer aqui. Ele bem que poderia ter tirado a roupa e corrido nu pela Casa Branca. Chegou a hora de aplicar a 25ª emenda. O gabinete de Trump precisa dizer certo, vamos colocá-lo em um belo casaco branco com as mangas que se amarram nas costas. Assim ele pode se dar um grande abraço e escoltá-lo para fora da Casa Branca. Ele perdeu completamente o controle. He has completely gone off the rails. Bem, acho que isso sempre foi um risco da presidência de Trump. Toda essa estratégia sempre foi a mesma, exercer pressão máxima e depois conseguir um acordo. Pois bem, sua pressão máxima sobre o Irã foi a guerra, e agora ele não sabe como sair dela. Acho que é por isso que o pânico se instalou, porque ele não pode permanecer. Quero dizer, isso vai resultar em desastre. E ele também não pode sair, porque sem o Estreito de Hormuz, toda a região seria remodelada em favor do Irã. E isso também significaria o fim de sua presidência. Então, ele realmente se prendeu nessa situação. Acho que isso deveria ter sido previsível. Não havia justificativa real para essa guerra. Ela tem pouca chance de sucesso e, claro, um risco extremamente alto, especialmente considerando a falta de uma estratégia de saída. De novo, muito parecido com muitas dessas guerras sem fim. Mas como você vê as coisas agora? Com a intensificação, quero dizer, dá para ver que ele vai explodir tudo o que for possível. Ele pode até mirar na ilha de Karg. A retaliação do Irã seria contra os estados do Golfo, não diretamente contra os Estados Unidos. Então talvez seja um preço que ele esteja disposto a pagar. É um pouco como com os europeus. Eles estão dispostos a lutar até o último ucraniano. Ele pode estar disposto a fazer o mesmo com os estados do Golfo. Mas, nos últimos dias, o que pensar dos aviões abatidos, das missões de resgate? Qual é a sua conclusão sobre isso? Porque o espaço aéreo deveria estar livre. Eles deveriam ter domínio aéreo. Foi isso que ele disse a todos.
Let's differentiate between what Trump wants to do. Então vamos diferenciar entre o que Trump quer fazer, o que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem fazer e o que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão dispostas a fazer. Acho que essas são três áreas diferentes. As peças do tabuleiro, antes da manhã de sexta-feira no Irã, estavam todas posicionadas para uma operação terrestre dos Estados Unidos. Isso poderia ter envolvido algo como, acho que eles haviam encontrado um campo de pouso inutilizado a cerca de 200 milhas dentro do Irã, aproximadamente 100 milhas além da fronteira iraniana, perto de Natanz. Eles iriam até lá, pousariam, reabasteceriam os helicópteros nesse local e depois seguiriam com forças de operações especiais para atacar Natanz e tentar assumir o controle do urânio enriquecido que acreditavam estar lá. E digo isso com base no que estou observando. I say that I'm making that judgment based upon what I'm seeing. Nobody's feeding me information on this. Ninguém está me passando informações sobre isso, mas eu acho que como uma espécie de preparação para aquela operação, é aí que esse F-15 é abatido. Aí de repente, todo o plano começa a desmoronar, ou precisa ser adiado. Um dos caras com quem trabalhei por anos foi o último coronel a comandar o AFSOC, o Comando de Operações Especiais da Força Aérea, que ficava na base aérea de Hurlburt, no sovaco da Flórida. Ele participou da Guerra do Vietnã no que chamavam de SAR, Missões de Busca e Resgate em Combate. E sabe, o que acontecia muito nessas missões era que um piloto era abatido e então enviavam 2 ou 3 aeronaves diferentes, na época, 2 ou 3 helicópteros e tal, para tentar realizar o resgate. E na maioria das vezes alguns dos socorristas também eram abatidos. And more often than not, some of the rescuers get shot down. And so instead of losing just one person, you end up losing Então, em vez de perder apenas uma pessoa, você acaba perdendo, 6, 10 a mais. Foi exatamente isso que aconteceu na sexta-feira. Agora, o Pentágono disse que ninguém mais foi morto. Pessoalmente, acho que eles estão mentindo, porque houve um vídeo que parecia mostrar um C-130 Hercules sendo atingido no ar e pegando fogo. O fogo poderia ser explicado porque esse C-130 também transporta uma carga de combustível usada para reabastecer helicópteros. Mas ele caiu e explodiu. O que sabemos, mesmo de acordo com o Pentágono, é que além do F-15, um A-10 Warthog foi abatido. O piloto conseguiu sair. Parece que eles perderam um F-16. Eles perderam pelo menos 2 helicópteros Black Hawk, ou melhor, Pave Hawks. Eles perderam 2 desses. Pave Hawks. They lost 2 of those. And then they admit they lost 2 C-130s. E então eles admitem que perderam 2 C-130s que estavam no solo e presos. Então o Pentágono afirma que nós os destruímos. Novamente, acho que esses 2 podem até ter estado ligados àquela operação. Mas quando você se senta para tentar resgatar um piloto, perdemos pelo menos 5 outros tipos de aeronaves, de asa fixa e de asa rotativa. Se você teve tantas perdas por apenas um e eles foram consumidos, os Estados Unidos, o quartel-general de comando na base aérea de MacDill, o quartel-general do CENTCOM e o Centro Combinado de Operações Aéreas lá, acho que ainda está ativo e funcionando na base aérea de Al Udeid, no Catar. E em outros locais estavam, todos mobilizados tentando encontrar e localizar aquele piloto, porque não queriam que ele fosse capturado pelo Irã. Então veja, isso é mais sobre a aparência política. Não podemos deixar o Irã comemorando a captura de um prisioneiro americano. Mas no processo, perdemos, digamos, quase $500 milhão em aeronaves ontem. Algo assim, entre todos os diferentes aviões que caíram só para salvar um cara. Essa é a parte absurda da coisa. Então, se o plano deles é enviar mais aeronaves para o Irã agora que sabem que a defesa aérea iraniana está ativa, eles têm um míssil de permanência, foguete, chame como quiser, eles o lançam e ele funciona como uma espécie de planador. Fica pairando até se fixar em um alvo e então, bum. E não é facilmente detectado pelos sistemas convencionais que as aeronaves americanas usam para identificar ameaças. Então agora eles precisam levar isso em consideração. Então Trump quer lançar uma operação terrestre.
Eu não sei, sabe? Não sei se é para tomar apenas a ilha de Karg, ou tomar a ilha de Karg e depois atacar Natanz ou Bushehr, uma das usinas nucleares. Com uma incursão de operações especiais, talvez tentar atingir uma fábrica subterrânea de mísseis na Caxemira. Sabe, não sei se é uma ou todas as três. Quão ambicioso é. Mas ele quer fazer isso. Os militares, acho que neste momento, com base nas perdas que sofreram na sexta-feira, estão recuando e dizendo, não tenho certeza se conseguimos fazer isso. Porque como parte do planejamento, eles precisam presumir, ok, vamos perder 10, 20% das nossas aeronaves. Temos equipes suficientes de XAR, busca e resgate em combate, disponíveis para realizar esse tipo de missão se ela se desenrolar? E eu diria que a resposta seria não. Quer dizer, seria quase um pesadelo a quantidade de aeronaves que teríamos que enviar para a área, e isso novamente ficaria vulnerável a mais abatimentos. E então surge a questão, os militares ou os oficiais superiores estão dispostos a fazer isso? Acho que há dúvidas crescentes nesse sentido. O otimismo e o entusiasmo iniciais que acompanharam essa missão quando lançamos o ataque em 28 de fevereiro, isso acabou. Sabe, aquele tipo de empolgação que motivava especialmente os mais jovens, certo? Os tenentes e capitães que nunca tinham passado por algo assim, eles estavam todos animados, tipo, é isso aí, cara, vamos pra guerra. E agora, de repente, a realidade da guerra está começando a bater. E não sabemos quantos foram mortos. Novamente, nessa tentativa de resgatar o piloto, acredito que provavelmente houve pelo menos 6 pessoas mortas e várias feridas, talvez mais de 10. Então veja, é um preço bem alto a pagar para resgatar um único piloto. Isso nos leva de volta ao debate sobre nossos pilotos de combate, o modelo Top Gun do Tom Cruise. Será que isso ainda faz sentido, considerando os avanços tecnológicos que ocorreram e as capacidades das aeronaves pilotadas remotamente? É possível pilotar um F-35 remotamente. Não é necessário ter um piloto dentro dele. Na verdade, sem um piloto, o avião pode até ter um desempenho melhor, porque uma parte significativa do custo dessas aeronaves de combate é dedicada à instalação de sistemas de suporte à vida, já que o corpo humano só consegue suportar uma certa quantidade de força G. Eu não sei exatamente em que ponto o sangue simplesmente para de circular no corpo. Você simplesmente não consegue viver. Não consegue sobreviver a isso. Enquanto uma aeronave sem um ser humano, cara, pode fazer muitas manobras. E isso não é só nos Estados Unidos, vale também para os russos e os chineses. Mas aqui temos esse sistema, ainda é um anacronismo do século XX. Se você cair, nós vamos te resgatar. E é algo honroso. E veja, os PJs, os paraquedistas, sabe? Os pararesgatistas da Força Aérea, são incríveis. Eles são um grupo extraordinário. Os pilotos que estão voando em especial, acho que havia muitos pilotos da Força Tarefa 160 envolvidos nisso. Muitas pessoas muito corajosas e competentes sendo chamadas para fazer algo incrivelmente estúpido. Talvez algo bom possa sair disso, no entanto. Quero dizer, quando os Estados Unidos tiveram aquele sucesso contra a Venezuela, isso alimentou uma arrogância que levou ao ataque ao Irã. Talvez, sabe, um pouco de humildade seja bom antes que os Estados Unidos comecem uma guerra com a Rússia ou a China, o que, você sabe, poderia acabar com o mundo. Dito isso, é claro, isso já está saindo rapidamente de controle. A contenção praticamente desapareceu, o que significa que ou se ajusta a essas realidades ou, imagino, se reorganizam as cadeiras do Titanic. E parece que é isso que está sendo feito. Não tenho certeza de como você interpreta essa atual depuração de generais dos Zeros. Vi uma audiência com Pete Hegseth em que lhe perguntaram, você sabe quantos demitiu? E ele não sabia. Aparentemente foram 8. Depois perguntaram por quê, qual foi o motivo, e ele mais ou menos não respondeu. Então o que você acha disso? Porque é um momento interessante para começar a expurgar a liderança militar. Não tenho certeza se isso está relacionado a uma guerra terrestre ou algo assim. Na verdade, acho que não é bem assim.
tive a sorte de conversar com um amigo meu que é oficial sênior aposentado do Comando Conjunto de Operações Especiais. Então, o que ele compartilhou comigo, deixa eu ler aqui, ele disse que Randy George, o general que é o chefe do Estado-Maior do Exército, e Rodney, eram basicamente escriturários administrativos glorificados, nada mais. Eles não são combatentes de verdade. Zero influência real no Irã. Ambos são grandes apoiadores das corporações do complexo militar industrial. Ambos foram indicados por Obama e Biden. Ambos são responsáveis pelo desenvolvimento de forças e pela introdução de novas armas desde as guerras da Ucrânia e do Azerbaijão. Since the Ukrainian and Azeri wars, complete failure over 4 years, the best they could do is say... Fracasso total ao longo de 4 anos. O melhor que conseguiram dizer é que é possível reduzir o ciclo de tecnologias prontas e novas para a guerra com drones para 3 anos. Mas, basicamente, nenhum desses caras que foram demitidos, o capelão, Rodney e Randy George, faz parte da cadeia de comando das decisões operacionais relacionadas à guerra no Irã. Eles não estão em posição de serem chamados a mobilizar forças ou apoiar uma operação. Agora, isso não significa que não tenham expressado forte desaprovação. Isso é possível. Mas eu me sentiria mais à vontade para chegar a essa conclusão se desde que se demitiram ou deixaram seus cargos, algum deles tivesse vindo a público e falado abertamente. Em vez disso, acho que o que estamos vendo aqui é uma purga política. Hicks e Trump, eles estão indo atrás das minorias. Sabe, estão indo atrás de mulheres negras, homens negros. Quer dizer, isso realmente soa com um tom racista. Eles estão presumindo que essas pessoas ocupam seus cargos por causa de they. Talvez sim, talvez não. Mas isso dá continuidade a uma tendência que realmente começou com força sob Barack Obama. A politização das altas patentes militares. Você quer pessoas leais ao presidente, mas o juramento delas é de sustentar, proteger e defender a Constituição, não a carreira política de Barack Obama, Joe Biden ou Donald Trump. Mas em vez disso, foi nisso que a situação se transformou. Sabe, vimos isso acontecer lá atrás, no governo Obama, quando foram atrás do general Stanley McChrystal. E a ironia é que McChrystal é, de certa forma, um democrata convicto, muito favorável ao tipo de políticas que Obama estava promovendo. Mas ele foi acusado de ter dito algo desagradável sobre Obama. Então, quando você começa a mudar a liderança militar por causa disso, bem, em primeiro lugar, líderes militares não deveriam estar em público fazendo qualquer tipo de declaração sobre política. O trabalho deles é desenvolver e apresentar uma estratégia militar e aconselhar o presidente sobre os cursos de ação apropriados. Mas se receberem uma ordem para fazer algo que considerem errado, imoral ou ilegal, renunciem. Renunciem e protestem. Vocês podem fazer isso, mas ninguém fez isso ao longo dos anos. Então o que temos é uma espécie de criação de um programa de guarda pretoriana em que se livram da velha guarda leal a Joe Biden e trazem novos caras que serão leais a Donald Trump. E eu não quero ninguém na liderança que seja leal a um ou a outro. Quero alguém que defenda a maldita Constituição. Então o que estamos vendo aqui é mais uma purga política. Não acho que esteja diretamente ligada à guerra. Ok, bem, acho que isso é bom, até certo ponto. Você mencionou o problema que os Estados Unidos têm diretamente com o Irã, que não podem sair sem manter o Estreito de Hormuz aberto. Não podem abri-lo à força. Então Trump fica agora ameaçando destruir o país, levá-lo de volta à Idade da Pedra ou explodir tudo em suas palavras, a menos que façam o que ele quer. Mas como disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, humilhar ou disciplinar os Estados Unidos é algo que eles não terão outra oportunidade de fazer. Eles podem reconstruir as pontes e tudo mais. Mas também acho que a principal preocupação deles é que se isso for visto como um sucesso para os Estados Unidos, então os Estados Unidos voltarão mais tarde para terminar o trabalho.
Portanto, os Estados Unidos estão em uma situação difícil. Claro, os iranianos também estão sofrendo muito. Mas o que sabemos sobre os israelenses nesse caso? Há um controle muito rigoroso sobre as informações que saem. Eles impuseram muitas restrições, e os países ocidentais, pelo menos sua mídia, seguem isso de forma muito obediente. Ainda assim, às vezes vemos imagens sendo divulgadas e elas também não estão isentas de manipulação. They're taking serious damage. Yeah. Eles estão sofrendo danos sérios, sim. Bem, o que sabemos? Sabemos que o Irã tem atacado as refinarias de petróleo deles. Eles basicamente fecharam os portos de Haifa e Tel Aviv. Atingiram alvos em Dimona e nos arredores, o reator nuclear, o local onde a maioria das pessoas acredita que eles mantêm suas armas nucleares. E então, pouco antes de entrarmos no ar, recebi outro aviso de alguém que acompanha isso, dizendo que aparentemente um míssil iraniano acabou de atingir um grande edifício em Haifa. Esse edifício desabou e, ao que parece, havia algumas figuras-chave militares e políticas israelenses lá dentro. Israeli military political figures in that building. So, Israel's gone out of its way to Então Israel tem se esforçado para fingir que nada está acontecendo. Mas, pelas informações que acabam saindo, começam a aparecer vídeos em que eles entram no metrô de Tel Aviv e as pessoas montaram barracas nas plataformas porque passam tanto tempo nesses abrigos antiaéreos que não conseguem viver facilmente acima do solo. E Israel, por causa do seu tamanho, é um país muito pequeno, e da sua população, que não é grande, agora enfrenta sérias dificuldades com sua ofensiva no sul do Líbano. O Hezbollah está causando perdas tremendas a eles, tanto em termos de maquinário quanto de pessoal. E agora o Hezbollah possui drones FPV com fibra óptica, o que os torna imunes à detecção e à interferência usuais enfrentadas por drones convencionais. Eles não tinham isso em 2006. Então, além de RPGs, outros sistemas e drones, não me surpreenderia se eles tivessem algum equipamento avançado dos Estados Unidos, cortesia dos ucranianos. As armas desviadas da generosidade de Store Interpreter do Hezbollah. Acho que os níveis de tropas em Israel são um fator decisivo para eles, porque não parece haver falta de vontade política, e eles recebem muitas armas, das quais precisam. Mas a questão é mobilizar as tropas necessárias. Vi alguns comentários do chefe das Forças de Defesa de Israel também, dizendo que as FDI poderiam entrar em colapso se não resolverem o problema de pessoal. Diante disso, é um pouco estranho que tenham escolhido justamente agora para discutir a reocupação do Líbano, já que isso exigiria muitas tropas. Mas, além disso, também ouvi alegações, pelo menos de Joe Kent, de que Israel está atacando e matando deliberadamente as pessoas que negociariam pelo lado iraniano com os Estados Unidos. Correto. Isso é bem, eu só estou me perguntando como você entende isso. Porque quanto mais os Estados Unidos são humilhados nesta guerra, quanto mais ela se prolonga, mais os Estados Unidos serão humilhados. Isso vai gerar uma reação dentro do próprio país. Pessoas se levantando e dizendo, por que permitimos que os israelenses nos arrastem para essas guerras? Parece que isso não é realmente do interesse de Israel, colocar os Estados Unidos em uma posição tão vulnerável. E além disso, os Estados Unidos podem ser expulsos da região, a menos que consigam um acordo adequado. Então, como você entende isso? Bem, não houve nenhuma reflexão sobre uma estratégia e depois um plano para implementar essa estratégia. É mais sobre sentimentos, sobre emoção. Israel está sendo guiado por essa mentalidade sionista extremista neste momento. Agora, Bibi Netanyahu não é realmente um crente, ele só está indo junto com isso porque é politicamente conveniente no momento. Mas pessoas como Ben-Gvir e Bezalel Smotrich são verdadeiros crentes nisso. Eles radicalmente acham que Israel criar as condições de que por judeus com perigo de ser exterminado para que o Messias retorne.
so that the Messiah will return. I mean, it is this insane, ridiculous. Quer dizer, é esse tipo de coisa teológica insana e absurda, mas eles realmente acreditam nisso. Estão fazendo o possível para fabricar o Armagedon, para que o Messias venha salvá-los. E ao salvá-los, destrua todos os amalequitas, conclua a destruição dos gentios malignos, acabe com os cristãos e muçulmanos. É disso que realmente se trata na cabeça deles. Então não podemos descartar isso como um fator. Não podemos ignorar ou fingir que não importa. Importa, sim, e muito. Mas aí você se depara com a realidade. E como você apontou, o exército israelense é um exército de reserva e foi modelado em alguns aspectos um pouco a partir do exército soviético. Porque os soviéticos nunca tiveram o conceito de um corpo forte de suboficiais. E quando falamos de suboficiais, basicamente estamos falando de sargentos. Seja um sargento, sargento-mor, enfim, pessoal graduado que está no exército há 10 anos ou mais. E sabe, por conta dessa longevidade, eles aprenderam uma ou duas coisas sobre como sobreviver tanto na burocracia quanto em combate, se necessário. Então o que acontece é que quando novos oficiais chegam, você tem um tenente que aparece, ele tem tipo 22 anos, certo? Ele acabou de sair de West Point, acabou de se formar na faculdade. Eles não sabem de nada. E então você sabe, é aí que começam a ser doutrinados. Normalmente eles estão em uma companhia, como no exército dos Estados Unidos, com um sargento de equipe de cerca de 30 anos. Então esse jovem de 22 anos está acompanhado por um homem de 30, e se esse jovem oficial for esperto, ele vai ouvir o que o de 30 tem a dizer. Já no exército israelense, você tem um capitão de 22 anos e um sargento de equipe de 22 anos. Quer dizer, você tem pessoas que nessa idade ainda não têm realmente experiência. É mais como uma promoção política. E é isso que o exército israelense não tem. É por isso que eles são tão mal disciplinados. É por isso que suas táticas em campo são tão ruins. Porque são liderados por pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. E temos visto isso repetidamente ao longo dos anos. Agora estão falando sobre tentar. Eles haviam convocado 300 mil reservistas para a guerra em Gaza e não venceram, não derrotaram o Hamas depois de 2 anos e meio. E agora estão falando sobre a necessidade de convocar mais 400 mil reservistas. Eu não acho que eles tenham tanta gente disposta a realmente fazer isso. Quer dizer, a população total de Israel agora está em torno de 10 milhões, segundo relatos. Pode ter diminuído com pessoas deixando o país. Mas mesmo com 10 milhões, quando se fala em convocar cerca de 10% da população total, isso representa quase todos os homens e mulheres entre 18 e 40 anos. Simplesmente não funciona, porque esse grupo deveria ser o coração e a alma da força de trabalho também. Então, se eles estão sendo retirados, quem fica para manter o mínimo de atividade econômica que ainda existe? Bem, enquanto os Estados Unidos se prenderam a si mesmos, os israelenses estão se esgotando. O que sabemos sobre a direção que o Irã está tomando? Ou seja, o segundo Khamenei agora e a estratégia geral dos iranianos. Porque, bem, por um lado, parece que uma das coisas realmente notáveis é como o Irã está apenas seguindo os Estados Unidos nessa escada de escalada. O que quer que os Estados Unidos façam, o Irã mostra que pode fazer o mesmo. E acho que esse é o maior fator de dissuasão. É muito previsível. Uma das razões pelas quais acho que Trump ainda não destruiu todo o Irã, como agora ameaça fazer na terça-feira, é exatamente porque eles podem fazer o mesmo contra os aliados da América. Mas como você vê a estratégia mais ampla deles? É apenas forçar os Estados Unidos a sair sem o Estreito de Hormuz? Como você vê isso? Sim, não. Eu acho que a estratégia final do Irã, e uma que acredito ser apoiada tanto pelos russos quanto pelos chineses, é romper o controle e a influência dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Muitos dos árabes do Golfo,
especialmente os emiradenses, cataris, kuwaitianos, sauditas e bahreinitas, têm sido dependentes dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, têm sido dependentes deles. Você sabe, especialmente com os sauditas e os emiradenses comprando uma grande quantidade de títulos do Tesouro Cofais, eles têm uma influência bastante significativa sobre a economia dos Estados Unidos. Control over a number of U.S. Treasury bills. Trump was always seeing them as sort of Trump sempre os via dessa forma porque eles aceitavam pagamento pelo petróleo em dólares. Assim, esse petróleo do Golfo Pérsico se tornou uma importante fonte de dinheiro fluindo para os cofres dos Estados Unidos, ajudando a manter a economia em funcionamento. A estratégia do Irã, eu acho, é dupla. Primeiro, mostrar a esses países que há um custo físico e econômico sério em ser amigo dos Estados Unidos e permitir que ele conduza operações militares a partir de seu território. Os sauditas, kuwaitianos e especialmente o Bahrein pagaram um preço alto por isso. Os Emirados também. Então esse é o primeiro ponto. Número 2. Manter o controle do Estreito de Hormuz para que possam pressionar economicamente esses países até o ponto em que terão de fazer um acordo com o Irã. E não apenas com o Irã, mas também com o Omã. O Irã está trabalhando de forma astuta com o Omã, dizendo, certo, vamos basicamente criar uma taxa de entrada. Quer entrar no Golfo Pérsico? Tem que pagar uma taxa. Quer vender qualquer coisa para dentro ou para fora? Nesse sentido, o Irã está dizendo agora, não vamos deixar sair nada que beneficie os Estados Unidos ou a Europa. Qualquer um alinhado com Israel ou apoiando os ataques de Israel contra nós não vai ganhar um centavo daqui, incluindo os governos. Há sérias preocupações sobre o abastecimento de alimentos nos Emirados Árabes Unidos. A situação pode não ser tão grave porque muitas pessoas que moravam lá anteriormente já foram embora. Então houve uma redução significativa no número de pessoas que precisam ser alimentadas nos Emirados. O mesmo vale para o Catar. E no Kuwait e no Bahrein, qualquer expatriado que vivia lá foi embora. As bases dos Estados Unidos que ficavam no Bahrein foram destruídas. O Irã está em processo de destruir o que resta da presença no Kuwait. O mesmo acontece na Arábia Saudita. A base aérea Príncipe Saud foi atingida repetidamente e várias aeronaves foram danificadas. Estão surgindo imagens mostrando CH-47s, aquele grande helicóptero com 2 rotores grandes, um em cada extremidade. Pelo menos um deles foi destruído, se não mais, no Kuwait, em solo. Então a estratégia do Irã é assumir o controle do Golfo, controlar o petróleo, o gás natural liquefeito, todo o resto, e o fertilizante que sai dali. Por causa da necessidade mundial desses recursos, eles poderão controlar quem entra e quem sai. E francamente não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito disso. E a China, sabe, alguns acham que, por a China ter investimentos nos Emirados Árabes Unidos, em alguns desses países, isso é verdade. Mas o que aconteceu agora com o Irã mudou o jogo, de modo que as pessoas que querem entrar ou sair têm que pagar a taxa em yuans, não em dólares. Então, na verdade, isso está fortalecendo o setor financeiro chinês. E vimos ontem ou anteontem que o Deutsche Bank começou a oferecer títulos chineses em vez de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Portanto, a China está começando a forjar algumas relações econômicas com o Ocidente que são, na verdade, prejudiciais aos Estados Unidos. Acho que é isso que o Irã está percebendo como parte dessa estratégia. Cortar, tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico, deslocar o foco do Golfo para onde isso vai beneficiar a China e a Rússia. Nesse sentido, o Irã se vê como um futuro parceiro essencial, tanto da China quanto da Rússia no crescimento econômico. Então acredito que essa seja a estratégia mais ampla aqui. Sim, a guerra econômica, acho que isso é um pouco negligenciado e um componente interessante de toda essa questão,
Porque na maioria das guerras, sempre há um forte incentivo econômico. Ou seja, sempre vemos que quando os Estados Unidos entram em guerra, o valor das ações das empresas de petróleo sobe, o das fabricantes de armas também. Também vemos benefícios econômicos, por exemplo, na guerra por procuração contra a Rússia. À medida que a guerra avança, os europeus, é claro, tornam-se ainda mais dependentes dos Estados Unidos. Eles estão dispostos a assinar acordos comerciais terríveis, compram armas e os ucranianos podem ser privados de seus recursos naturais. Há muito que pode ser feito para buscar benefícios econômicos em tempos de guerra. Mas com os iranianos, parece mesmo que eles foram direto na jugular aqui, atacando o lado econômico de toda essa guerra, não apenas fechando o Estreito de Hormuz, mas agora, como vemos, vendendo petróleo em yuans. Isso já está acontecendo. É algo bastante extraordinário, e não há muito que se possa fazer, exceto destruir completamente o Irã e esperar que uma brutalidade em massa o force a se ajoelhar e fazer o que os Estados Unidos mandarem. Mas isso também é difícil de imaginar. Então surge a pergunta, para onde exatamente isso está indo? Porque na terça-feira, Trump terá que recuar de uma forma muito humilhante ou incendiar todo o Oriente Médio. É difícil dizer qual das duas coisas vai acontecer. Bem, sabe, há espaço para confusão nisso, porque sabemos que no passado, Trump fez ameaças igualmente graves contra o Hamas, algo como: se vocês não libertarem os reféns até sábado, todo o inferno vai cair sobre vocês. E nada aconteceu. Então espero que seja esse o caso agora, que ele esteja apenas blefando, soltando fumaça. Se ele realmente decidir atacar e tentar destruir a capacidade do Irã de exportar petróleo, estará agravando a dor econômica que os cidadãos dos Estados Unidos já estão sofrendo. O preço da gasolina está subindo, está acelerando, não desacelerando. Uma semana atrás, aqui na Flórida, em 27 de fevereiro, estávamos pagando $2,54 por galão. Até uma semana atrás, estava em $3,64 por galão. Então subiu $1,10. We were paying $2.54 a gallon. As of a week ago, it was paying $3.64 a gallon, so it had gone up $1.10. And then yesterday, when I went to fill up again, e então ontem, quando fui abastecer de novo, o preço tinha subido mais 30 centavos. Então agora está em $3,95. Vai ultrapassar os $4 muito em breve. E sabe, eu sei que há alguns lugares no mundo onde as pessoas dizem: ah, isso é barato. Mas estou te dizendo, isto é a Flórida, que está acostumada a gasolina relativamente barata. Isso está acontecendo em todo o país. Na verdade, há alguns lugares aqui na Flórida onde a gasolina acabou. Não havia mais para comprar. Então, a insatisfação entre os americanos com os custos econômicos que acompanham esta guerra, e o que eles não entendem é o seguinte: vamos supor que, sob um pensamento mágico, os iranianos na terça-feira digam: certo, desistimos. O estreito está completamente aberto. Qualquer coisa pode entrar e sair. Pedimos desculpas. Certo, os danos causados às instalações de produção nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein são significativos. Portanto, não é apenas uma questão de apertar um botão e o petróleo voltar a fluir. Será necessário fazer grandes reparos, e isso pode levar meses, ou no caso de algo como a fundição de alumínio, anos. Simplesmente anos para colocar parte disso novamente em operação. E mesmo que o fluxo de petróleo comece, aqueles navios que estão lá fora agora, os que já estão no mar, estão cobrando $140 por barril desse petróleo. Os contratos futuros de Brent estão mais baixos, em torno de $111 por barril. Oil future for Brent is lower. It's like $1.11. $111 per barrel. Porque eles estão apostando que esse aumento de preço vai acabar. Então o petróleo a $140 o barril agora provavelmente vai subir para 200. Os efeitos em cascata desse tipo de aumento no combustível são enormes.
E aí começamos a entrar nas complicações do que essa guerra fez com as viagens aéreas internacionais. Há várias companhias aéreas que podem muito bem ir à falência, porque, em primeiro lugar, estão enfrentando custos de combustível mais altos. Elas vão ter que aumentar o preço das passagens para os passageiros. A Qatar Air costumava voar regularmente para dentro e fora de Doha. Não está fazendo isso agora. O mesmo vale para a Emirates Air. Deus, e essa é uma ótima companhia aérea, tenho que dizer. Já voei nela antes, na classe executiva. É luxuosa. Mas sabe, eles não estão fazendo muita coisa. Então isso está colocando um fim a esse tipo de voo. As companhias aéreas europeias que costumavam voar para a China, agora, como diabos elas chegam lá? Elas não podem sobrevoar a Rússia por causa das sanções. Então o que isso abriu foi uma nova janela econômica para a China. As companhias aéreas chinesas, cara, elas voam direto para a Europa. Quer ir para Paris ou Roma? Pois é, saia de Pequim ou Xangai, porque elas voam diretamente sobre a Rússia. Elas não precisam se preocupar com sanções. Então, agora, os chineses podem voar para lugares onde as companhias aéreas dos Estados Unidos e da Europa não podem. Ainda nem vimos as consequências disso. É isso que estou dizendo. Há tantas camadas e níveis na economia dessa situação que nem os analistas financeiros estão prestando muita atenção ainda. Não sei se o Irã entendeu isso desde o início, quando fechou o Estreito de Hormuz, mas se não entendeu, tenho quase certeza de que agora já tem uma boa noção disso. É bem, uma vez que você fecha o Oriente Médio e também perde o trânsito pela Rússia, não há muitas maneiras de os voos europeus chegarem à Ásia. Quer dizer, dá para passar pela Turquia, aquele corredor estreito, mas mesmo assim, é bem limitado. E sim, eu sei que a British Airways disse que era injusto a competitividade da China. É. Deixe-me chorar lágrimas de crocodilo. Achei que fosse o velho Crimea River. Quer dizer, ninguém mandou vocês pararem de voar pelo território russo. Foram vocês que impuseram as sanções. Mas novamente, se você voar pela Chinese Airways, pode ir de Pequim a Londres, mas os britânicos não podem operar os mesmos voos porque precisam dar toda a volta pela Rússia. É muito mais caro, é uma rota mais longa, com mais custo de combustível, e sim, no geral, eles não conseguem competir com os chineses. Há muitas camadas nessa questão. Mas, só como uma última pergunta, quais você acha que são as implicações mais amplas aqui? Porque, por exemplo, os europeus parecem muito presos às sanções. Eles não vão desistir delas. Mas eu vi que em uma entrevista, o ex-primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, que também foi presidente da Comissão Europeia, na verdade, eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez no Cazaquistão. Cara, interessante. Um dos bons líderes da Europa antes que essa geração de péssimos líderes políticos assumisse o poder. Ele estava dizendo que a Europa, mais uma vez, começará a restabelecer a importação de gás e petróleo russos. Isso acontecerá quando os americanos entrarem e não exatamente confiscarem, mas assumirem o controle de alguns desses ativos, a infraestrutura de gasodutos, seja o que for. E uma vez sob controle americano, o gás russo voltará a fluir. Acho que é uma previsão muito boa. É. Então dá para perceber o que está acontecendo. O gás russo voltará a chegar à Europa, mas terá que ser sob administração americana. Os europeus, se agirem hoje, se o fizerem agora, ainda podem salvar suas economias. Eles podem evitar essa desindustrialização, ou pelo menos desacelerá-la. Poderiam manter o controle sobre sua própria infraestrutura energética. Mas eles sabem que se não o fizerem, perderão sua autonomia econômica. E mesmo assim, não há correção de rumo. A direção em que estamos indo é totalmente previsível, mas nada será feito. Como você vê agora as repercussões mais amplas do que está acontecendo no Irã? Porque, como eu disse, não se trata apenas de energia, é também sobre o transporte aéreo. Está afetando todos os setores agora.
Yeah. I think that Sim, acho que os europeus estão tendo um momento Thelma e Louise. Eles não percebem isso. Estou me referindo ao filme em que Thelma e Louise dirigem até o penhasco. Elas estão no ar e normalmente nada de bom vem da aterrissagem. Mas neste momento, os europeus estão fingindo que ainda estão na estrada, ainda viajando pela rodovia com um destino, e que é apenas uma questão de escolher qual rota seguir. Eles acham que não há realmente com o que se preocupar. Sim, há alguns problemas menores, mas que podem ser ajustados. Não, eles já passaram do penhasco. Só não perceberam ainda. A batida está chegando. The crash is coming. They're not producing enough of their own fuel. Eles não estão produzindo combustível, petróleo ou produtos petroquímicos suficientes para sobreviver. Dependem em grande parte do que vem do Golfo Pérsico. Pois bem, isso não está vindo. Agora estão pagando preços muito mais altos pelo petróleo e gás natural dos Estados Unidos. Poderiam ter conseguido mais barato da Rússia em certo momento. Mas até a Rússia agora está jogando duro. Você viu o Japão? Fico me perguntando qual seria a palavra japonesa para chutzpah. Sabe, a palavra idche para ser bem ousado e pedir algo. Mas os japoneses foram até os russos e disseram certo. Sabe aquelas sanções em que não compraríamos petróleo de vocês? Vamos comprar agora. Mas nós queremos comprar pelo preço sancionado, $47 o barril. E os russos disseram, não, isso não vai acontecer. Se quiserem comprar, vão pagar o preço de mercado. E os japoneses ficaram tipo, bem, precisamos de um pouco de gás, podemos conversar com vocês sobre isso? E os russos basicamente disseram, se vocês vierem falar sobre preço sancionado, eu digo o seguinte, suspendam todas as sanções. Se forem manter as sanções contra nós, não vamos vender uma gota sequer de petróleo. Então se virem. Dessa forma, a Rússia está no controle de maneira significativa. Agora eles podem reagir contra esses países que querem manter as sanções, mas ainda precisam de petróleo e gás natural. E quando eles descobrirem que os Estados Unidos, bem, você sabe, o que acontece em 3 ou 4 semanas quando os Estados Unidos impuserem um embargo a qualquer envio adicional de petróleo e gás natural liquefeito para o exterior porque precisamos guardar para nós mesmos, de repente as pessoas que contavam com essas importações, o que elas fazem? As luzes se apagam. Então, sabe, é aí que eu acho que um grande número de pessoas em Washington e nas capitais europeias ainda está em certa negação. Eles acreditam nas próprias ilusões sobre, estamos vencendo esta guerra contra o Irã. O Irã está por um fio. A qualquer momento eles vão colapsar. Mas não, agora já estamos na 6ª semana desta guerra. E eu acho que esta guerra pode facilmente continuar por mais 3 ou 4 meses. E eles dizem, bem, no fim, o Irã estará arruinado. O mundo estará arruinado. A interrupção das cadeias de suprimentos vai acontecer. Isso vai levar à fome, à escassez. Quero dizer, não quero soar tão apocalíptico, mas isso não é um pequeno obstáculo no caminho. É uma grande emergência e o mundo ainda se recusa a aceitá-la como tal. E se Trump levar adiante as ameaças que fez esta manhã, isso realmente vai elevar as coisas a um novo nível e aumentar, na minha opinião, a probabilidade de uma verdadeira guerra mundial com outros países envolvidos. Tenho dificuldade em imaginar isso. Estamos saindo agora desse elevador de escalada. Mas o que realmente é necessário é o que normalmente acontece depois das grandes guerras. Que as grandes potências, ou pelo menos as potências maiores, se sentem juntas e cheguem a um acordo. É disso que deveríamos estar falando agora. Que nossos líderes se sentem e digam, ouçam, o momento unipolar acabou. Toda a ideia de o Ocidente político dominar o mundo após a Guerra Fria. Esse sistema obviamente chegou ao fim. Passwords orgonal. Então, para os russos, não vamos continuar expandindo a OTAN, não vamos continuar empurrando nossa infraestrutura militar para mais perto de suas fronteiras.
Para os iranianos, vamos reconhecê-los como um ator legítimo. Quero dizer, é que isso nunca é feito antes das guerras, sempre vem depois. Então parece que não haverá uma saída tão cedo. Infelizmente, desta vez não há uma nota positiva para encerrar, mas compartilho do seu pessimismo. Mesmo que a guerra terminasse hoje, as ramificações econômicas já estão entrando no sistema. It's gonna be difficult. Vai ser difícil. Então, a única boa notícia disso tudo é que ainda teremos algo para conversar na próxima semana. O Trent está nos mantendo ocupados. Meu Deus, isso é uma coisa. Jesus, tá bom. Bem, obrigado mais uma vez e tenha um ótimo fim de semana. O que restar dele. You too, Glenn. Enjoy. Você também, Glenn. Aproveite o recarregar de férias, trabalhando menos, descansas quase que Muito obrigado. I'll work on it. Ok, tchau, tchau.